Então, a composição corporal de mulheres é diferente das dos homens. Por exemplo, as mulheres têm mais gordura corporal total que os homens. Sim, nós temos mais gordura mesmo. As mulheres geralmente acumulam tecido adiposo ao redor dos quadris e das coxas. E os homens, eles são mais propensos a acumular tecido adiposo ao redor do tronco e do abdômen. Então, observem nessa imagem que eu trouxe para vocês. Aqui nós temos a mulher. A mulher, ela vai acumular mais gordura na região dos quadris e das coxas. Ela vai ter esse corpo que a gente chama de padrão ginoide, que é caracterizado pelo formato pera. Já o homem vai acumular mais gordura na região aqui central, que é caracterizado por esse formato maçã, que nós chamamos de padrão androide. Lembra que eu falei do estrogênio antes para vocês, que vai influenciar na distribuição de gordura corporal da mulher? Então, o estrogênio, ele vai influenciar nessa distribuição de gordura corporal da mulher, tá? E bom, as mulheres também possuem maior gordura subcutânea e menor gordura visceral que os homens, o que é um ponto positivo, pois é uma gordura com uma característica mais saudável. E bom, a genética também vai contribuir para a variação individual na distribuição de gordura corporal da mulher. Então, não é só o estrogênio que vai influenciar. Existe essa questão genética que vai influenciar na distribuição de gordura corporal da mulher. Eu, por exemplo, sou uma mulher que acumulo mais gordura na região do glúteo, das costas, do posterior, na parte posterior do corpo mesmo. Agora, tem mulheres que vão acumular mais gordura na região ali do abdômen, do quadríceps. Isso tem uma influência genética. E o nutricionista precisa entender sobre isso. Ele precisa saber que, de fato, a mulher vai acumular mais gordura ali nos membros inferiores. Consequentemente, é mais difícil de ver uma definição ali nos membros inferiores, mas existe uma variação de mulher para mulher. Ok? Ele precisa entender sobre essas diferenças. E as mulheres têm menos massa muscular que os homens. A gente tem mais gordura e a gente tem menos massa muscular. Pois é, tá? Bom, e por que as mulheres apresentam menos massa muscular que os homens? Alguém sabe me responder? Por que nós, mulheres, apresentamos menos massa muscular que os homens? A gente já ali se desenvolve e a gente apresenta menos massa muscular que os homens. Exatamente. Por causa da testosterona. Então, as mulheres, elas produzem menos testosterona que os homens. As mulheres produzem cerca de 10 vezes menos testosterona que os homens. E por isso que nós, mulheres, somos diferentes dos homens. Por exemplo, as mulheres têm a voz mais fina, os homens têm a voz mais grossa. As mulheres têm menos pelo no corpo, os homens têm mais pelo no corpo. As mulheres têm menos massa muscular, ok? Então, as mulheres, elas são naturalmente menos musculosas que os homens. E o nutricionista precisa entender essa diferença na composição corporal. Isso é normal, isso é fisiológico, ok? E bom, falamos sobre o ciclo menstrual, a gente viu que a mulher produz estrogênio e progesterona ao longo do ciclo menstrual, e eu gostaria de falar para vocês que não é só a testosterona que importa para a massa muscular de mulheres. Muita gente fica só, testosterona, 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 mas esses dois hormônios, estrogênio e progesterona, também vão influenciar, também vão regular a massa muscular de mulheres. Inclusive, olha que informação interessante. Alguns estudos sugerem que a mulher tem um período mais anabólico ao longo do ciclo menstrual. Olha que interessante. E qual fase seria? Seria a primeira fase do ciclo, a fase folicular, onde a mulher teria uma melhor resposta ao treinamento de força, pensando ali nas adaptações de ganho de massa muscular e de força muscular. Então, tem alguns estudos que sugerem que, se a mulher realizar um maior volume de treino nessa fase folicular, nessa primeira fase do ciclo menstrual, ela teria uma melhor resposta, pensando ali em ganho de força e ganho de hipertrofia muscular. Ou seja, vamos entender essa imagem aqui que eu fiz para vocês. Uma mulher que ela treina de forma regular,
ela vai fazer um volume de treino linear ao longo do ciclo menstrual. Por exemplo, 3 treinos na fase folicular e 3 treinos na fase lútea. Uma mulher que treina com foco na fase lútea, que é a segunda fase do ciclo menstrual, ela vai fazer uma alteração no volume do treinamento. Por exemplo, ela vai realizar 2 treinos na fase folicular e 4 treinos na fase lútea. Uma mulher que treina com foco na fase folicular, ela vai realizar um maior volume de treino na fase folicular. Por exemplo, 4 treinos na fase folicular e 2 treinos na fase lútea, ok? E estudos sugerem que se a mulher focar mais na fase folicular, realizar mais treinos nessa fase, ela vai ter uma melhor resposta ao treinamento de força. E qual seria uma possível explicação? Os níveis crescentes de estrogênio que temos ali, ó, na fase folicular inicial.